Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Quem quer fazer uma obra decente? Quem aqui já reformou uma casa? Já reformou? Se você quiser fazer uma obra decente, porque a gente pode fazer a obra de qualquer jeito. Tem gente que acha que sabe fazer, eu mesmo sei fazer. Mas se você quiser algo que realmente dá certo, você vai chamar um arquiteto. Porque o arquiteto estudou números que você não estudou. Ele sabe de coisas que você não sabe, ele tem informações que você não tem. E a função do arquiteto é desenhar o projeto antes que ele aconteça. Uma das grandes funções da arquitetura é o desenho do que ainda vai acontecer. Nós estamos no meio da obra da Terra Prometida, que é a nossa sede de estúdios lá em São Paulo, Alphaville. Nós vamos não somente agora transmitir Café com Destino para mais de 70 países, em mais de 6 idiomas diferentes, mas nós vamos transmitir outros programas que nós vamos começar através dessa nossa sede. Então, a primeira coisa que eu me preocupei, naturalmente falando, foi encontrar um arquiteto que conseguisse passar o que estava aqui na minha mente para um papel, senão os pedreiros não conseguem fazer. Senão não vai sair do jeito que resolve, com os estúdios que eu preciso, com o auditório que eu preciso, com tudo que está aqui na mente do visionário. Se não tiver o arquiteto, não passa para o papel de forma correta para ser construído e ficar do jeito que você imaginou. Mas na vida também é assim. Só que a gente chama arquiteto para as obras naturais, mas não entende a função da arquitetura divina na nossa vida. Deus, ele funciona como um arquiteto que faz os desenhos. Ele já sabe de tudo antes de acontecer. O problema é que a maioria de nós não para ler o que ele desenhou sobre nós, os planos que ele fez. Quantas vezes nós tomamos decisões que Deus não queria que tomássemos? Escolhemos pessoas para conviver que Deus não tinha nada a ver com isso. Abrimos negócios que Deus não autorizou. E no final a gente quer que Deus resolva os problemas que nós mesmos criamos. Mas eu quero que você entenda a mensagem que eu vou pregar nessa noite, para que nós não só possamos corrigir a nossa rota, mas que também a gente alcance o pleno propósito divino aqui na Terra. Existe um propósito para a tua vida e nada do que aconteceu até agora, inclusive seus erros, foi coincidência. Tudo faz parte de um plano. Tiago, mas se eu não tivesse cometido os erros, você estaria mais longe, estaria melhor. Porque Deus sabe o que é e o que seria. Deus é tão soberano. Ele é tão poderoso que ele sabe o que é e o que seria. Ele sabe o que seria se você tivesse escolhido bem, e ele sabe o que é a sua vida como está hoje. Mas a partir de agora, esse é o lindo de servir a Deus. Ele é o dono do tempo, e ele é especialista em remir o tempo. Então, a partir de agora, o que não aconteceu nos últimos anos, por erro das suas escolhas e decisões, pode acontecer em meses. Se ele for o dono do projeto, se ele estiver assinando como arquiteto desse projeto. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, é uma passagem conhecida. É quando, no capítulo 8, o povo de Israel começa a pedir um rei. Deus fica, eu mesmo estou governando vocês, vocês querem um rei? E o povo de Israel fala, sim, todas as nações têm um rei. Deus, mas eu criei vocês para serem diferentes. Mas é impressionante como o ser humano quer sempre ser igual ao outro. Não importa o que Deus te deu. Se a fulana posta no Instagram que está com uma bolsa diferente, que emagreceu 3 quilos, que não sei o que, você fica como, a minha vida não acontece nada. Não, acontece muita coisa que Deus faz, é que você está de muito olho na vida dos outros. Isso estava acontecendo na época que não tinha Instagram, lá em Israel, 3.000 anos atrás. Israel estava olhando para os outros, dizendo, todo mundo tem rei e nós não temos? Então, tá bom. Deus vai mandar um rei para Israel. E começa dizendo assim, ora, havia um homem de Benjamim, Benjamim era uma tribo em Israel, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zeror, o filho de Becorate, o filho de Afaías, um benjamita, um homem poderoso e influente. Repete comigo, poderoso e influente.
Eu não sei de onde a gente tirou a história que Deus não quer nos dar poder e influência. Porque você pega o tempo todo na Bíblia, pessoas que eram nada, como o apóstolo Pedro, pescador, se transformaram em pessoas extremamente influentes. Passaram-se 2000 anos da última pesca de Pedro e a gente está aqui em Campo Grande falando dele. É influente ou não é, gente? Deus é especialista em pegar quem não merece, em quem não tinha condições, em quem veio de um lugar que você tem até vergonha de contar e transformar essa pessoa em referência para muita gente. Só Deus faz isso. A faculdade não faz isso. Você pode botar um diploma na parede que não muda quem você é. Você pode botar um dinheiro no banco, que o máximo que vai acontecer é você pagar as contas em dia, mas não muda quem você é. Mas se você passar pelos planos do arquiteto de destino, que é Deus, aí muda tudo. E aí a Bíblia diz que esse homem tinha um filho cujo nome era Saul, um moço valoroso e muito bonito. Outra coisa, toda vez que uma pessoa na Bíblia tinha uma beleza acima da média, a Bíblia deixa claro. Rebeca, Sarai, quando era homem e quando era mulher. É por isso que nós não podemos nos descuidar, inclusive fisicamente. Porque Deus só vê o coração, mas as pessoas que estão à nossa volta vê o que está diante dos seus olhos. Então você crê em Deus para a tua salvação, mas a pessoa que vai te empregar ou ser teu sócio no próximo negócio não conhece teu coração, vai ver só o que está vendo. Quem está pegando essa aqui? Então continua guardando o teu coração, mas não descuida do que as pessoas podem ver. Amém? Ele era valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel uma pessoa tão bonita quanto Saul. Dos ombros para cima, ele era o mais bonito e mais alto do que qualquer um do povo. E os jumentos de Quis, o pai de Saul, se perderam. Repete comigo, se perderam. Tem coisa que a gente perde sem explicação. E lembra que jumento nessa época era uma coisa muito importante. Era manutenção de vida, era meio de transporte, era riqueza. Então em um dia, o que significava proteção, riqueza, meio de transporte, meio de vida, desapareceu. Tem coisas que eram muito importantes para a gente e desaparecem sem explicação. Quem aqui já perdeu um amigo ou uma amiga sem explicação? Quem aqui já perdeu um relacionamento que você não sabe nem como, mas foi embora? Só 3 pessoas? O resto não pode mentir que o marido está aqui, né? Então, é melhor não levantar a mão. Verdade. Quem aqui já perdeu um negócio ou um dinheiro? Quem aqui já era para estar na presença de Deus há muito tempo e perdeu o tempo com isso? Tá bom. Existem coisas que nós perdemos e muitas delas não têm explicação. Mas não tem explicação dentro da tua ótica e da tua mentalidade, porque o arquiteto de destino sabe por que você perde as coisas. Eu vou além. O arquiteto da tua vida desenhou essa perda. O quê? Deus desenhou as minhas perdas. Existem coisas que se você não perder, você não acha a que tem que achar. Eu vou repetir. Tem coisa que se você não perder nessa vida, você não acha o que tem que achar. Até as perdas naturais. Você fala, nossa, mas eu perdi um ente querido. Você não sabe o que Deus sabe. Existem pessoas que enquanto estão na terra, até pela afetividade extrema que você tem por elas, estão impedindo de algo muito grande acontecer na tua vida. Quantas vezes Deus teve que tirar um rei para colocar outro? Tirar um pai para levantar um filho? Está na Bíblia, não sou eu que acho. Existem perdas que a gente acha o fim do mundo, mas são projetos assinados pelo arquiteto de destino para fazer outra coisa entrar na tua vida. Eu vou provar. Então tem perdas, e aquelas mais inesperadas são as melhores para Deus, aquelas que você nem imaginava que ia acontecer. Você ficou anos projetando uma coisa, do nada aquele projeto que você anos investiu é perdido. Anos no relacionamento, perdido. Naquela
naquele negócio, naquele projeto financeiro, perdido. As jumentas de Quis se perderam, desapareceram. E Quis disse para Saul: filho, toma alguém agora contigo dos teus servos, vai e levanta-te para procurar os jumentos. Repete comigo: procurar. Todo mundo que está procurando é porque perdeu. E a Bíblia usa a palavra procurar ou buscar várias vezes quando se fala de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Procurar enquanto tem tempo. Eu lembro que eu tinha 22 anos de idade. Morava aqui em Vila da Penha, Vila Cosmos. E estava orando, determinado que eu ia casar. Só tinha um problema: ninguém queria casar comigo. Pensa num bichinho feio, sem futuro. Eu falei: eu vou casar. Não sei com quem, mas Deus vai me mostrar. Eu gostava de uma menina que não gostava de mim. Mandei uma carta para ela, pedi para namorar e casar. Ela falou: você está doido? Que pena que eu não guardei essa carta. Ela disse algumas coisas para mim: não tem como, você não tem futuro. E aquilo que eu queria foi perdido. Eu queria. Eu teria tomado a pior decisão na minha vida, casado com quem Deus não escreveu no projeto para mim. Porque eu queria. Então Deus fecha uma porta que você queria e faz você perder a oportunidade. 6 meses depois, minha mãe chega para mim, me liga e fala assim: Tiago, vem me buscar aqui na casa da irmã da igreja, que eu estou na festa dela. Falei: mãe, são 11 horas da noite, amanhã eu trabalho cedo. Tiago, agora, senão se eu for aí vai ser pior. Entra no carro do teu pai e vem me buscar agora. Você entendeu? Entendi, mãe. Botei um shortinho, chinelinho, peguei o carro do meu pai e fui lá buscar minha mãe. Quando eu entrei na casa da irmã Darlia, uma senhorinha lá da igreja, eu bati de frente pela primeira vez com a Janine, que hoje é minha esposa e mãe dos meus 4 filhos. Eu estava com meu irmão Marquinhos, olhei para ela e falei assim: Marquinhos, eu vou casar com essa mulher aí. Marquinhos, mas você está desesperado mesmo, né? Porque chegou na festa agora, já está. Quando eu li essa passagem de que Quis fala: Saul, vai procurar meus jumentos, e ele obedece, é que geralmente quando nossos pais, nossos líderes mandam a gente fazer alguma coisa, tem alguma coisa no caminho que Deus quer que a gente veja. Não é à toa que Deus manda honrar pai e mãe. E foi no caminho de buscar minha mãe que eu conheci a mulher da minha vida, mãe dos meus 4 filhos. E o que eu profetizei que ia acontecer, aconteceu. Eu casei. Só que com quem Deus escreveu no projeto, não com quem eu queria. Ah, então você não quis? Hoje eu entendo que o que Deus quer é muito melhor do que a gente quer. Sabe esse plano que você está fazendo de trocar de casa, trocar de carro, de não sei o quê? Deus tem um projeto tão melhor. Se você falasse assim: Deus, é que eu tenho mentalidade muito pequena, eu estou te pedindo isso, mas não seja como eu quero, seja conforme a tua. Se você fizer essa oração de Jesus no Getsemane todo dia na tua vida, você não tem ideia. Diz a Bíblia que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se alguém aqui ama o Senhor, já diz um amém. Então se prepara. Saul sai para procurar os jumentos. Então ele vai pelos montes de Efraim, não acha, passa pela terra de Salisa, mas não encontram. Então eles vão para a terra de Saalim, e os jumentos também não estavam lá. Ele passou pela terra dos benjamitas, mas também não o encontraram. Quando chegaram a outra terra chamada Zuf, Saul disse ao seu servo com que estava: vem e vamos voltar para casa, para que o meu pai
não deixe de se preocupar com os jumentos e fique também aflito conosco. Mas o servo disse, e ele lhe disse, vê agora, nessa cidade, olha o que o servo falou para Saul, antes, calma, veja agora, nessa cidade há um homem de Deus, no meio de uma perda, obedecendo o comando do seu pai, alguém que estava com ele, ninguém está do seu lado por acaso. Existem pessoas que são muito difíceis de conviver na vida, mas ela não está do teu lado por acaso. Esse servo nunca mais vai aparecer na Bíblia, ninguém sabe direito nem o nome. Mas ele falou o seguinte para Saul, antes de você desistir, já passamos por várias cidades, eu sei, mas antes de desistir, eu soube que nessa cidade onde estamos agora, quinta tentativa, há um homem de Deus. E ele é muito honrado, e tudo que ele diz acontece sem falhar. Tudo que esse homem diz acontece sem falhar. Vamos lá. Talvez ele possa mostrar o caminho pelo qual devemos seguir e achar o jumento. Tem tanta coisa que Deus toma da gente para a gente ficar preocupadinho, correndo atrás daquilo, para Ele mostrar algo muito maior. Vou repetir. Para quem não sabe, Saul vai se transformar no rei de Israel, tá? Aqui ele era só um garoto, filho de um homem honrado e poderoso, mas não era nada. E aí o pai dele perde os jumentos, ele vai procurar obedecendo ao pai. E na procura de algo que ele perdeu, ele acha o que nem estava procurando. Na procura de algo que ele perdeu, ele acha algo que ele não estava procurando, mas Deus tinha escrito nos dias dele. Ele acha um homem de Deus. E vão até esse homem de Deus para resolver o problema deles. Bate assim e fala, meu problema. Deus faz alguns problemas entrarem na tua vida, porque é a única forma de tirar do sofá e procurar quem resolve. Que fosse só na base da análise de futuro, a gente não iria. Tem gente, e a maioria das pessoas são assim, só se movem na dor. Se está mais ou menos confortável, fica onde está mesmo. A maioria dos seres humanos são assim. Então Saul disse ao seu servo, mas se formos até esse homem, o que daremos para ele? Pois o pão de nossas vasilhas já acabou, e não tenho nenhum presente para levar ao homem de Deus. E não vou a um homem de Deus sem levar alguma coisa. Saul entendia algo muito importante, que desde a antiguidade até hoje é verdade. Onde tem a palavra de Deus, tem que ter honra e generosidade. Mas isso está escrito na palavra há milênios, mas no mundo dos negócios é muito normal. Tem crente que parece que tem que viver lá fora para aprender algumas coisas que já está escrito. Eu vivo no mundo dos negócios e é absolutamente normal e chega a ser mal educado você ir visitar uma grande pessoa e não levar um presente. Essa cortesia entre reis e presidentes é comum. Entre o povo de Deus está escrito e a gente acha um absurdo. Ou você não está preparado para ser rei, ou você não está preparado para ser um grande empresário, porque se você continuar comparecendo diante de grandes, sem levar presentes, vai ficar exatamente onde está, porque na Bíblia, todo mundo que levou subiu de nível. Está escrito em Provérbios, os presentes alargam seu caminho e te colocam na presença de reis. Mas também eu posso dar aqui vários, 1000 exemplos de homens e mulheres que ao darem presente, ao ofertarem, ao contribuírem, as suas vidas mudaram de nível. E Saul fala o seguinte, eu sei que ele é um homem de Deus, e eu sei que ele pode me dizer onde estão as jumentas, só tem um problema, eu não posso ir na presença dele sem levar alguma coisa. Aí o servo novamente deu uma solução. Esse servo aqui, existem pessoas que às vezes estão abaixo de você, mas tem uma palavra para a sua vida naquele dia.
ele era servo de Saul, ele não era senhor de Saul, mas naquele dia ele estava sendo muito usado para Saul. Imagina uma pessoa orgulhosa que não quer escutar quem está abaixo. Uma vez eu entrei numa das reuniões mais importantes da minha vida, de negócios. Estava engravatado, todo preparado, uma reunião muito grande. Eu estava na sala sozinho esperando os advogados e o grupo internacional que a gente estava negociando entrar. E uma senhorinha veio me servir o café, a senhorinha do café. Ela olhou para mim e falou assim: você é pregador, né? Eu falei: sou. Ela falou assim: o que você veio fazer aqui? Uma reunião. Ela falou assim: eu tenho que orar por você. Eu falei: agora. E essa senhorinha, que eu nunca vi na vida, que ganha um salário mínimo talvez, me deu uma palavra que deu a direção daquela reunião. Se você não aprender a escutar as pessoas que Deus coloca do teu lado, você vai escutar quem? Ou você acha que Deus não controla quem está do teu lado? Você acha que Deus não tem domínio de todas as coisas? Ah não, mas aqui, essa minha família é muito complicada. E você acha então que Deus não sabe de nada e escolheu a família errada para você? Ele colocou a família que você merece e a família que está te lapidando para ser uma pessoa melhor. E se você continuar reclamando ao invés de aprender, vai ficar muito tempo sofrendo. Mas se aprender ao invés de reclamar, vai virar a maior bênção da tua vida. Continua ou não? Eu estou só na introdução. Eu estou preocupado porque o pastor só me deu até meia-noite, já são 9. Continua, pastor. Obrigado, irmão. Meu único amigo aqui me incentivou a continuar. Então o servo voltou a responder Saul. O servo novamente disse: eis que tenho aqui na mão 1/4 de um siclo de prata, ou seja, dinheiro. E daremos isto ao homem de Deus para que ele nos diga o caminho. Antigamente em Israel, quando o homem ia consultar a Deus, ele falava assim: vamos ao vidente. O que agora é chamado de profeta, antigamente chamava-se vidente. Então Saul disse ao seu servo: disseste bem, vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. E enquanto subiam no monte até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água. E disseram: está aqui nesta cidade o vidente? Elas responderam: sim, está. Ele está bem aqui na frente. Se vocês correrem, ainda hoje vocês o encontram. Então logo chegardes à cidade e de encontrá-lo imediatamente, antes que ele suba para os lugares altos, onde ele abençoou o sacrifício. 14. Eles subiram à cidade, e quando chegaram à cidade, eis que Samuel, quem? O maior profeta de Israel na época. Só isso. Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao lugar alto. Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido. Vou repetir. Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido um dia antes de Saul chegar. Porque Deus é o arquiteto do destino? Porque Ele vai armando uma cena toda para a história acontecer. Ele faz o jumento se perder. Ele faz quis dar ordem para Saul. Ele faz Saul obedecer e ir. E ele avisa Samuel um dia antes: hoje, por essas horas, vai chegar na tua casa um moço de Benjamim. E quando ele entrar, diga para ele que eu o vi e o escolhi como capitão do meu povo. Ele saiu para procurar o que perdeu e vai encontrar o que não estava procurando. Ele saiu para procurar jumento e vai encontrar um trono. Ele saiu para procurar o que havia sido perdido e vai encontrar o que nem merece. Porque quando eu escrevo o destino de alguém, eu escrevo para ganhar, porque Deus não joga para perder. Você pode continuar levando a vida do jeito que você quiser, mas se jogar do jeito de Deus, Deus não joga para perder. E o Senhor disse: amanhã por volta desta hora eu enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu ungirás para ser capitão sobre o meu povo Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus. Ou seja, Deus percebeu não só que ele tinha que escolher um rei, mas que Israel ia sofrer na mão dos filisteus. Por quê? Quem faz o desenho já conhece o futuro.
Quem faz o desenho conhece o projeto. Deus falou assim: se eu não colocar alguém que tenha capacidade para vencer os filisteus, o meu povo cai na mão do inimigo. Então eu já vou fazer uma jumenta se perder, já vou fazer ele procurar, já vou avisar Samuel um dia antes que ele vai vir, avisa que ele vai ser capitão do meu povo, e já dá uma missão: livra meu povo da mão dos filisteus. Estava tudo escrito. É por isso que não tem como você temer a Deus e agradar a Deus sem obedecer a sua palavra. Se falou, obedece. Não tem outra forma de você entrar no coração de Deus, agradá-lo, temê-lo, sem obediência. Todas as coisas sobrenaturais que aconteceram na minha vida não foi pela minha capacidade, porque não tenho. Não foi por habilidade, não foi porque eu me preparei, foi porque eu obedeci imediatamente a voz de Deus. Então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: olá, diga-me, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu: eu sou o vidente. Saul nem sabia quem era Samuel. Ele nem sabia quem era o homem de Deus. Ele foi lá porque escutou falar. Tem coisas que você não precisa nem conhecer, mas se acreditar no que está escutando, se acreditar na direção divina, você vai conhecer pessoalmente. Agora ele está de frente com um vidente, com um profeta, com um homem de Deus. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, venha diante de mim, vamos para o lugar alto, lá nós comeremos hoje e amanhã eu te deixo ir embora e vou contar tudo que está em meu coração em relação a você. Quanto aos teus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenha neles mais preocupação na tua mente, pois já foram encontrados. E sobre quem está todo o desejo de Israel, não é sobre ti e sobre a casa do teu pai? Mas amanhã conversamos. Quando ele chega de frente com um homem de Deus, ele percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. Esse homem já sabe minha vida toda. Porque Samuel fala para ele o seguinte: as jumentas que você estava procurando, Saul não tinha falado nada, já foram encontradas. Tira essa preocupação da tua cabeça. O que você veio procurar comigo eu já resolvi. Agora eu vou entregar o que você não pediu. Não está sobre você o domínio de Israel e sobre a casa do teu pai? E no outro dia, Samuel dá a notícia: você vai ser o rei de Israel, o primeiro rei da história de Israel. E você vai livrar o meu povo da mão dos filisteus. Tudo que Saul teve que fazer foi obedecer ao desenho do arquiteto. Uma das coisas, para quem mexe com obra, sabe que é extremamente nocivo você alterar um desenho de arquitetura depois que começou a obra. Primeiro, que você pode atrasar tudo. Segundo, você pode aumentar muito o custo da obra. Terceiro, pode dar tudo errado. Sabe qual é o problema? Deus escreveu o que temos que fazer e a gente fica tentando alterar o desenho todo o tempo. A gente fica ansioso. Deus falou: é daqui a um tempo. Você fala: mas eu quero agora. Eu estou sofrendo agora, eu estou ansioso, Deus. Eu estou ansioso, eu vou casar logo com ele. Senhor. Deus falou assim: não, mas não é agora. Mas eu quero agora, porque eu estou me sentindo sozinha. E aí você rasga o desenho. E 4 anos depois está dentro do gabinete do pastor enchendo o saco: pastor, ele está fazendo besteira comigo. Pastor, por que não obedeceu a voz de Deus desde o início? Por que tem tanta gente que tem que sofrer ao invés de seguir o que já estava escrito? Será que a gente tem um apego tão grande pelo sofrimento? Porque quem obedece à voz de Deus continua passando pelas tempestades da vida, mas dormindo no barco e não sofrendo com a tempestade. Não é que a tempestade vai parar, é que com Deus você não vai se preocupar. Não é que não vai vir problema, é que com Deus o problema não tira nem o teu sono, quanto mais te dá medo. O arquiteto do nosso destino escreveu o que iria acontecer nas nossas vidas, e tudo que nós temos que fazer é obedecer. Quantas vezes eu fiquei revoltado com Deus, porque Deus tirou algo de mim. 2014 Deus tirou minha empresa, era meu sonho. Sempre quis ser empresário, queria mexer com turismo.
E quando Deus tirou isso de mim, eu fiquei revoltado com Deus. Eu chutava a parede, falava, para que eu dei dízimo esses anos todos se Deus me quebrou? O que eu não sabia é que era só um jumentinho se perdendo para Deus me entregar o que eu nem estava buscando. Se eu estou no altar hoje, é porque eu perdi anos atrás. Quem perde para Deus, ganha na eternidade. Fala para o irmão que está do seu lado, quem perde para Deus vai ganhar. Quem perde para Deus vai ganhar. O problema é que você está perdendo para você mesmo. O problema é que você está perdendo para as suas próprias emoções. O problema é que você está perdendo para Satanás, que entra, dá brecha na tua vida e faz o que quer. O problema é que você está perdendo para todo mundo, menos para Deus. Que dia você vai começar a perder para Deus para poder ganhar de verdade? Em 2018, eu realizei um grande sonho na minha vida. Comprei uma casa nos Estados Unidos. Fui morar na América com minha família. Mas não é uma casa normal, não. Deus me deu coisas que eu nunca imaginei. E nós demoramos um tempo para mobiliar. A casa era tão grande, era uma coisa tão sobrenatural que Deus fez, que a gente demorou muito tempo para mobiliar, achar a arquiteta certa, fazer tudo certo. Na semana que a gente acabou a mobília, entrou tudo que a gente tinha do melhor que a gente podia pagar. Eu fui inventar de fazer uma campanha de oração meia-noite. Gente, só a hora se você tiver certeza que quer escutar Deus, vai por mim. Não se mete negócio de oração e jejum se você não quer escutar Deus, porque Ele vai falar uns negócios que geralmente vai te contrariar, vai contra a tua vontade. E Deus, numa oração de meia-noite, falou assim, arruma tudo, fecha a tua casa, fecha teu sonho e volta para o Brasil agora. Falei, Satanás, isso é você me atormentando. Fui lá falar com a minha esposa. Deus falou comigo lá, hein? Falou que a gente ia para voltar para o Brasil imediatamente. Tiago, por que Deus ia fazer isso? Acabou de pendurar o último quadro agora. As crianças estão bem na escola, está tudo certo na nossa vida. Você vai arranjar confusão agora? Eu falei, não fui eu, foi Deus. Falei, então se foi Deus, Deus vai dar um sinal. No outro dia, não, a gente não pede sinal para Deus se você não está afim de receber, não, que Deus manda. Liga uma irmã que a gente só viu uma vez na vida, que nem sabia que a gente morava fora do Brasil, falou assim, tudo bom, é o telefone do Tiago? Eu falei, sim, sou eu. Deus manda te dizer, arruma as tuas malas. Eu falei, peraí que eu vou botar no Viva Voz, senão minha esposa não vai acreditar. Janine, vem cá, Viva Voz. Arruma as tuas malas e vai embora hoje. Eu não sei onde você está, mas não fica aí. No mesmo dia, pegamos um voo e voltamos para o Brasil, fechamos a casa e nunca mais voltamos para lá. Vendi a casa por internet. Desapeguei. Literalmente. Quando a gente pousou no Brasil, Deus colocou a gente num tratamento assim, fenomenal, lockdown. Não tinha nem hotel pra gente ir. Tivemos que dormir na casa de um amigo, num quartinho pequenininho, com uma família com 4 filhos. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Existem coisas que Deus deixa você sentir o que você sempre quis. Deus deixou ficar como empresário um tempo de turismo. Já sentiu, filho? Agora deixa eu mostrar o plano que eu tenho para você. Esse é o que você queria para você. Compara se é melhor o que você quer ou o que eu tenho para você. Hoje aqui do altar eu posso te falar, meu Deus, ainda bem que Deus tomou a rédea e falou, deixa eu fazer o que eu tenho para você, porque se for o que você escolheu, você escolhe os negócios que eu não entendo. Tem gente que trabalha a vida toda, compra o carro de 80 prestações, no terceiro mês está arrependido, não é tão legal como eu achava. Sabe nem escolher o carro, vai saber escolher a vida. Deixa Deus determinar a tua história. Deixa Deus escrever os seus dias. Deixa Deus dizer quem entra e quem sai da tua vida. Deixa Deus dizer qual negócio que você vai abrir. Deixa Deus dizer com quem você vai casar. Deixa Deus dizer o teu próximo passo. Porque você vai sair desesperado. E Deus já sabe que você vai se desesperar. Não fica culpado porque você ficou desesperado, correndo atrás do que perdeu, não. Porque Saul também fez isso. Só que Deus vai usar o desespero da tua procura para entregar o que você não estava procurando, mas precisava. Não estava procurando
mais precisava, Deus sabia. Ele sabe como resolver vários problemas numa tacada só. Coloca o rei Israel, mata os filisteus, resolve o problema do jumento, coloca o Samuel agora como profeta mais importante, resolveu tudo de uma vez. A gente só consegue focar num probleminha. Está com problema nas finanças, a gente fica só o tempo. Como é que eu pago essa dívida? Como é que você paga a dívida? Deus está pensando em todos os seus problemas ao mesmo tempo e numa tacada ele resolve. Vai confiar nele ou vai tentar sozinho? Vai deixar tudo na mão dele ou vai continuar quebrando a cabeça? Vai continuar perdendo tempo ou vai orar definitivamente? Seja feita a tua vontade na minha vida. E se tu não fores comigo, não me faça sair daqui. Escolhe o que você quer a partir de hoje. Deus deu o poder da escolha. Eu escolhi entregar os meus dias na mão de quem os escreveu. Ele escreveu, ele sabe mais do que eu. Para que eu vou inventar de atrapalhar? E quando Saul assume o trono, dá certo no início, e depois começa a decidir por outros caminhos. A Bíblia diz que enquanto Saul estava decidindo outros caminhos, Deus já estava olhando para Davi por detrás das malhadas. Porque mesmo que você encontre com um homem de Deus, mesmo que você siga no início, se perder no meio, fica tranquilo, já tem alguém se levantando lá de trás. Porque o plano de Deus não vai parar porque você desistiu ou resolveu parar. O plano de Deus não para. O plano de Deus não perde. Deus não sabe errar. Se você não quiser estar no plano, que pena, porque outro vai entrar. Porque Davi não deixou de ser chamado quando Saul começou a errar. Eu vim aqui nessa noite te propor apresentarmos e consagrarmos nossa vida 100% ao soberano, ao Criador do universo, aquele que conhece nossos dias. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Deus já te enxergou daqui a 10 anos. Por isso Ele te deixou de pé até hoje. Ele já sabe que vai dar certo no final. Mas por que Deus deixou passar por tantas situações difíceis? Com cada um Ele trata de uma forma diferente. A Bíblia diz que todo mundo tem uma cruz para carregar. Alguns estão carregando a cruz da depressão, outros de uma deficiência física, outros de um divórcio, outros de um filho com um diagnóstico. Tem uma pessoa na nossa mentoria que o filhinho dela foi diagnosticado 3 aninhos de idade com câncer no estômago. O médico já avisou, já era. Cada um aqui tem uma cruz para carregar. Um passado de abuso, uma história de miséria e pobreza, um abandono, uma traição que você não consegue lidar. Cada um aqui tem uma cruz e não acha que teu problema é maior do que o outro, não. Porque se você escutar todo mundo aqui, cada um tem um problema que faz o outro chorar. Então, em vez de reclamar das tuas limitações, entenda que Deus não erra. Todo problema, tudo que foi perdido, tudo que parece limitação, na verdade é para você sair da zona de conforto e encontrar com um homem de Deus no caminho. Encontrar com quem Deus vai usar para dar a palavra que você precisa. E eu te digo, se tua vida tivesse 1000 maravilhas, você não tinha saído de casa nesse calor e ficado aqui para escutar alguém, não. Deus sabe porque coloca os incômodos no teu coração. Deus sabe porque coloca o medo no teu caminho. Deus sabe o porquê. Porque tem gente que não escutaria a voz do Eterno se não fosse assim. E Deus quer que todos se salvem e que todos reconheçam sua grandeza e seu poder. E saiba que com Deus não se brinca, diz a palavra. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Você não veio aqui nessa noite por acaso. Você veio nessa noite porque Deus vai recalcular a sua rota. Repete comigo, recalcula minha rota, Senhor. Não, mais alto, recalcula minha rota, Senhor. Eu estava querendo casar com fulano, Deus vai dar o cicrano. Deus vai te dar livramento. Alguém aqui, já aconteceu contigo? Se você está casado hoje, não precisa levantar a mão não, mas só pensa na cabeça comigo. Você está no mercado, encontra um ex-namorado de 20 anos atrás e fala, Deus, obrigado. Ó, como... Salles riu, Salles.
obrigado. Já pensou se eu tivesse com aquilo ali? É livramento. Deus sabe de tudo, você não sabe. Deus sabe porque o teu negócio não deu certo. Não deu certo dessa vez, porque na mão de Deus vai dar. Deus sabe porque aquela amizade foi embora. Deus está escutando conversas que você não escutou. Deus sabe porque está colocando pessoas novas na tua vida. Deus sabe o nível que essa pessoa pode te levar. Você não sabe. Deus sabe o que faz. A gente só está tentando sobreviver nessa terra. Deus sabe tudo. É por isso que eu não arrisco viver minha vida sem consultar ao Senhor todos os dias. E falar: Deus, o que tu queres para mim hoje? E o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque eu reconheço que tudo que aconteceu na minha vida até aqui foi a misericórdia e a graça de Deus. E repare o que eu vou te ensinar agora: Deus não divide a glória dele com ninguém. Não inventa de bater no peito e falar que foi você, de contar vantagem na internet achando que você é bom, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu estava no aeroporto agora, vindo para cá. Uma mulher parou e falou assim: você mudou minha vida. Eu falei: está amarrado, eu não mudo a vida de ninguém. Te repreendo, Satanás. Deus mudou sua vida. Eu sou só um instrumento. E que Deus seja louvado. Eu nunca aceitei um elogio desse, porque eu sei muito bem que quem transforma é Deus. E eu não vou roubar nada da glória de Deus, porque toda honra, toda glória, toda exaltação, todo poder, toda majestade, todo domínio está nas mãos daquele que viu o teu futuro e escreveu o teu destino. Fica de pé. Fica de pé. Eu vou profetizar sobre a tua vida. A primeira coisa que eu quero profetizar é que Deus vai remir o tempo. Você não perdeu tempo. Deus te treinou nesse tempo. Porque o que vai acontecer nesse último mês do ano, porque 2023 não vai acabar sem Deus entregar o que os céus te prometeram. A partir de hoje o tempo vai começar a ser remido. Deus vai remir o tempo. Vai começar a acontecer em dias o que aconteceria em meses. Vai acontecer em horas o que aconteceria em semanas. Deus vai remir o tempo da tua vida. Quem crê diz amém. A segunda coisa que vai acontecer na tua vida é que Deus vai colocar agora as pessoas que em 2024 vão te levar para outro nível, para outra estação. Pessoas que às vezes são simples como servo de Saul, mas vão falar: não desiste não, vamos ali num homem de Deus. Uma menina do sul do país, uma adolescente, ia se matar. E no dia que ela falou com a amiga dela que ia tirar a própria vida, ela falou: antes de você tirar a sua própria vida, escuta essa mensagem aqui. E mandou um vídeo meu. E um dia eu fui fazer um evento nessa cidade no sul. Ela veio me contar esse testemunho pessoalmente. No dia que eu comprei tudo para me matar, uma amiga minha falou: antes de você fazer isso, só escuta essa mensagem. Eu me arrependi dos meus pecados, não me matei, e hoje eu sirvo ao Senhor. Mas uma amiga que eu nunca mais vi na vida foi usada só para falar: antes, escuta isso aqui, escuta um homem de Deus. Tem gente que vai entrar na tua vida e vai desaparecer depois. Entrou só para falar: escuta isso aqui, vai ali. Deus vai mandar as pessoas certas para sinalizar o teu caminho. Deus vai mandar as pessoas certas para dar as dicas divinas. Você já escutou muito conselho ruim, você já escutou muita dica ruim. Chegou a hora de escutar as pessoas que Deus coloca. O problema é que as pessoas que Deus coloca às vezes não vêm com roupa de rei, vêm com roupa de servo. Então você vai ter que ter humildade para escutar quem Deus quer e não quem você decidiu. Porque até nisso Deus comanda. Os céus governam. E toda a terra vai reconhecer que os céus governam. E se os céus governarem a tua vida, nunca mais nada vai te faltar. Nunca mais nada vai te faltar. Quem recebe essa palavra? Nada vai te faltar. Nunca mais. Não estou falando que é por esse ano, não estou falando que é durante 5 anos, eu estou falando que durante a tua vida aqui na terra, nada vai te faltar. Porque se o Senhor é o teu pastor, nada jamais te faltará.
Eu declaro um novo tempo sobre a tua vida, a tua casa, teus negócios, teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos. Eu declaro um novo tempo no teu ministério, naquilo que você está fazendo, nos teus projetos, nas tuas construções, nas tuas amizades, nos teus relacionamentos. É tempo de Deus na tua vida, é tempo de Deus na tua casa, é tempo de Deus em tudo que você vai fazer. E eu declaro que a partir de agora, para quem recebe, começou um tempo divino. O relógio de Deus começou a contar na tua história. A tua existência está sendo impactada pelos céus e nada será como antes. Quem recebe, aplauso ao Senhor. Quem recebe, aplauso ao Senhor. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.